Oi gente, começando mais um videozinho aqui no canal. E hoje é segunda-feira, dia 13, e tá um tempinho bem lusco-fusco aqui. E aí dá sempre vontade de comer uma besteirinha, né? E aí eu fui ver o que tinha aqui para fazer, e tinha duas bananinhas aqui quase apodrecendo. E aí eu vou fazer um bolinho aqui e resolvi gravar para vocês. Então vem comigo fazer essa receita. Então aqui eu vou começar amassando as bananinhas. Eu aqui estou utilizando duas bananinhas, porque como eu falei, eu só tenho essas duas bananinhas aqui que estavam quase apodrecendo aqui na fruteira, mas não tão podres, elas estão bem madurinhas, mas vocês podem ver até pela casca que não tá aquela casca escura, né? Mas se eu deixasse mais tempo aqui, elas iriam apodrecer, tenho certeza. Então eu resolvi aqui promovê-las a bolinho. Mas se vocês quiserem, vocês podem acrescentar mais quantidade de banana aí, no máximo umas 4 para não pesar muito a massa de vocês, tá? E eu vou amassar aqui bem grosseiramente, tá? Não precisa ficar muito amassadinho não. Se vocês quiserem também, vocês podem até picar também, que muitas das vezes eu faço picadinho também, mas eu já resolvi fazer amassadinho para ficar mais misturado na massa. E aí aqui num bolzinho eu vou quebrar 2 ovos e vou misturar esses ovos com açúcar. Antes de misturar o açúcar, eu dou uma mexidinha aqui no ovo, dou uma batidinha aqui no ovo com um batedorzinho, com fouet, e depois acrescento meia xícara de açúcar. Eu vou acrescentar aqui também um pouquinho de canela, porque eu gosto, mas caso você não goste, você pode colocar baunilha, tá? Eu gosto bastante do gostinho de canela na massa. E aí nós vamos misturar aqui, só um pouquinho, não precisa bater muito, e logo em seguida nós vamos acrescentar o leite. Aqui, gente, eu tô colocando o leite no olhômetro, mas é aproximadamente meia xícara de chá de leite, tá? E aí é só misturar também aqui. E aí, em seguida, a gente vai acrescentar a nossa farinha de trigo e o fermento e a banana, né? Claro. Aqui a farinha de trigo eu também costumo colocar no olhômetro, mas como eu tô querendo passar a receita para vocês, eu vou medindo aqui, vou vendo aqui o ponto da massa e falo para vocês a quantidade mais ou menos de quanto que eu usei de farinha de trigo. Aqui, como vocês viram, eu medi uma xícara de farinha de trigo e coloquei só a metade. E aí vou vendo aqui o ponto da massa. Aqui minha massa ainda não está boa no ponto que eu preciso, então eu vou colocar o restante da farinha de trigo e vou ver aqui o ponto. Mexendo aqui, o ponto para mim ainda tá mole. Eu já mostro o ponto para vocês. Então eu vou acrescentar mais um pouco de farinha de trigo. Eu vou pegar mais uma xícara, mas só vou colocar a metade, tá? E aí, se for necessário, eu coloco o restante. Mas de início aqui, eu vou colocar só a metade dessa uma xícara, tá? Que essa massa, ela não pode ficar muito mole, ela tem que ficar um pouquinho consistente. Também não pode ficar muito dura, porque senão o bolinho não fica macio, né? E aí eu vou mexendo aqui e vou ver se a minha massa tá boa ou se precisa colocar aqui o restante da farinha de trigo. Pronto, cheguei aqui no ponto da massa que eu preciso. Ela não tá líquida, escorrendo assim, ó. Vê que ela demora um pouquinho a cair da espátula aqui, né, do fouet. E eu não utilizei a outra parte da farinha de trigo. Então, eu vou devolver aqui a outra parte da farinha de trigo. E agora eu vou acrescentar a banana. E depois, por último, eu acrescento o fermento. Vou misturar aqui só um pouquinho, só para incorporar a banana aqui na massa. E colocar o fermento, que é o nosso último ingrediente. O fermento a gente vai utilizar uma colherzinha de sopa de fermento, aqui caiu um pouquinho antes, então eu devolvi um pouquinho aqui pro pote, tá? É uma colher de sopa, tá? Que a gente vai utilizar, não precisa ser a colher de sopa bem cheia não, pode ser uma colher de sopa rasa, tá? E tá pronta a nossa massa, agora eu vou colocar o óleo para esquentar para a gente fritar nosso bolinho. O meu óleo já tá quente, eu vou pegar aqui uma colher e vou... Não preciso encher a colher não, tá? Vou colocar ela assim rasinha e aí vou colocando as colheradas ali no óleo. Eu já vou mostrar para vocês, gente. Me desculpa que eu tô sem o tripé aqui, então eu não consigo fazer isso e gravar ao mesmo tempo, tá? Segurando aqui a câmera.
tá? Mas eu já mostro para vocês aqui no óleo como é que fica os bolinhos. Pronto, gente, é assim que ficam nossos bolinhos aqui na gordura. E aí é só ir virando eles aqui, tá? É importante não botar a colher muito cheia para eles poderem fritar por dentro direitinho, tá? Desculpa aí a má gravação, é porque agora eu tô segurando o celular com uma mão e virando aqui os bolinhos com a outra. E eu não tenho habilidade para isso. Mas não tem mistério aqui, tá? É só ir virando os bolinhos. E tá aqui o nosso bolinho pronto. Eu passei o meu bolinho aqui no açúcar com canela, mas se você preferir, pode deixar eles carequinha, que também fica uma delícia. Eu prefiro assim, no açúcar com canela. E o nosso bolinho fica super macio, saboroso. Ótima pedida aí pro lanche da tarde. Passar um cafezinho bem quentinho, uma delícia. Tenho certeza que vocês vão adorar essa receita rapidinha, facinho de fazer. E aproveitar aquela bananinha, né, que ia se jogar fora, né, e promover ela aí num delicioso bolinho, porque a gente não pode desperdiçar nada hoje em dia, né, que as coisas estão muito caras. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não esqueça de deixar aquela curtida marota, se inscrever no canal para estar assistindo aí os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!